Olá, paz do Senhor, este é o seu canal EBD Viva. Toda semana nós trazemos as lições da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos para você na íntegra, com versículos. Os versículos aplicados na lição são expostos na sua telinha. Nós traremos também breves comentários. Toda semana estamos aqui. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 4, versículo 3. Nesse terceiro trimestre nós estamos aprendendo sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Domingo passado, nós aprendemos um pouco sobre a sutileza da imoralidade sexual e hoje nós estudaremos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Ao final da lição, você estará apto a responder algumas perguntas. Dentre estas, vamos fazer algumas agora. Qual era o plano de Deus na antiga aliança em relação ao casamento? Qual é o plano original de Deus para o casamento, segundo Mateus, capítulo 19? Quais são os dois pontos a respeito do divórcio tratados nesta lição? Quais são os dois aspectos do divórcio que envolvem a prática pastoral? O que as Escrituras contêm a respeito dos relacionamentos? Dentre outras perguntas, eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo e fixar o conteúdo desta lição que será aplicada. Pela graça de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, nós traremos este aprendizado para você. A linguagem é fácil, objetiva, é clara, respeita os tópicos, subtópicos e a dinâmica da lição aplicada. Permaneça conosco e receba a graça e a bênção de Deus. Muito bem, vamos iniciar a nossa lição, mas antes, porém, nós chamamos você que já é inscrito para você socializar. Hashtag compartilhe aí o nosso material. Você que não é inscrito, se inscreva. Clique aí no sininho aí embaixo, receba as atualizações em tempo real, para que você possa, então, toda semana estar conosco aí. Agora nós vamos introduzir a lição de número 4, a lição de hoje, né? A sutileza da normalização do divórcio, entronizando já o texto áureo que está registrado no Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 19, versículo 6, que nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Muitos casamentos são celebrados à luz deste versículo que acabamos de ler, não é mesmo? Juras de amor, mas vamos lá, para a verdade prática da lição de hoje. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Esse assunto é atualíssimo. Adentremos então na leitura da Bíblica em classe que está registrada em Mateus, capítulo 19, versículos de 1 a 9. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram perto deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lidos que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles então: por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério.
e o que casar com a repudiada também comete adultério. Muito bem. Vamos a um breve preâmbulo da lição de hoje. A presente lição trata do divórcio de acordo com o contexto bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Outro ponto interessante que nós vamos abordar é que a lição aborda dois aspectos a respeito do divórcio, o legal e o moral. E finalmente conclui com uma importante reflexão acerca da prática pastoral, com pessoas divorciadas ou em processo de divórcio. Muito bem, fique conosco e aí nós vamos observar já os objetivos da lição de hoje. Expor o divórcio no contexto bíblico, isso está linkado ao primeiro ponto da lição. O segundo ponto é pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. E o terceiro é refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. A palavra-chave de hoje é divórcio. Agora vamos aí a um breve texto. No livro de apoio, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE no Brasil, 1 a cada 3 casamentos acaba em divórcio. De acordo com essa fundação, nas últimas 3 décadas, houve um verdadeiro boom, ou seja, um aumento vertiginoso de casais divorciados. Enquanto nesse período os casamentos cresceram 17%, o número de divórcios alcançou a impressionante cifra de 269%. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós vamos aí adentrar aí no casamento, né? O casamento ou união matrimonial é uma instituição criada por Deus e tem por princípios reguladores e estruturantes a monogamia. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Pelo casamento, um homem e uma mulher, por livre consentimento, decidem unir-se mediante um pacto solene, do qual o Senhor Deus é a principal testemunha, e, na condição de cônjuges, sobre o aspecto legal, formal, moral e espiritual, prometem viver em fidelidade mútua até que a morte os separe. De tal modo sublime, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13:4. Tem por referencial espiritual, moral e afetivo o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Entraremos agora na introdução da lição de hoje. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio, irmãos, é uma dissolução quase que absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado principal a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, os pressupostos religiosos praticados e na motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode se permitir os cônjuges contrair um novo casamento, ou também não. Hoje, a lição fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblica e contemporânea, devido à tendência contemporânea de vulgarizar, de banalizar o divórcio, tornando-o normal, banal. A presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nos ensina sobre este assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. O primeiro milagre de Jesus, irmãos, foi registrado no Evangelho de Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 2, e ali foi em um casamento que o mestre realizou o primeiro milagre. Ele valorizou então o casamento em Caná da Galileia. Vamos ao tópico número 1, o divórcio no contexto bíblico. Subtópico 1, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Vamos lá checar na Bíblia, né? Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico
e vitalício. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Muito bem. O profeta Malaquias afirmou em Malaquias, capítulo 2, no versículo 16, já na versão atualizada, Almeida, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Contudo, irmãos, em certos casos, o divórcio era previsto, em outros aparece como uma permissão, como em Deuteronômio capítulo 24, versículo de 1 a 4. O texto afirma que uma das condições para o divórcio era que o marido encontrar coisa feia, entre aspas, na esposa. Vamos ler? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Pois é, abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra em que o Senhor teu Deus te dá por herança. Muito bem. A expressão hebraica eruat dabá, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa a expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério, que, no tempo de Moisés, era punido com a morte. Deuteronômio 22, 22. Vamos ler. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que a deitou com a mulher, e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Fica claro aqui, irmãos, também, que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. É isso aí que a Bíblia diz, né? Divórcio e novo casamento constitui um grande problema para a igreja atual. Isso se deve, em parte, pela falta de um estudo mais aprofundado sobre o assunto, no contexto original da Bíblia, e esta é a proposta desta lição de hoje, aprofundar no tema. Subtópico 2, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, que é o início do texto bíblico lido hoje, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento fosse por toda a vida. Mateus 19, de 4 a 6, lido na lição bíblica, em classe, ele também rejeita todas as outras razões e motivos dados pelos fariseus. E no versículo de 7 a 9, também contido aí na leitura bíblica em classe, para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente, que nós lemos lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4, de acordo com Jesus,
O único motivo que justifica a separação, que vem do grego apólio, divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moichalmai, que significa adulterar. Mateus 5,32, vamos lá. Eu, porém, vos digo que qualquer um que repudiará sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele com que casar com a repudiada comete adultério. Ainda em Romanos capítulo 13, versículo 9, nós lemos: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende desta passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento. Aos olhos de Deus, dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para uma vida inteira. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que, se o casal vem se separar, não se case de novo, ou se reconcilie. 1 Coríntios 7, de 10 e 11. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que o cônjuge descrente abandonasse a esposa, não estaria sujeito à servidão. 1 Coríntios 7, 15. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, do grego dedoulatai, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus, contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente. Sinopse 1. O divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos ampliar um pouquinho o nosso conhecimento, conforme a lição de mestre, aí trazendo um subsídio para os irmãos. A vontade de Deus para o casamento, a vontade de Deus é que ele seja vitalício, que cada cônjuge seja único até que a morte o separe. Neste particular, Jesus cita uma exceção, a saber, a prostituição, que vem do grego porneia, palavra que no original inclui adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. Muito bem. Tópico 2. A sutileza da normalização do divórcio. Vamos ao subtópico de número 1, o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Subtópico 2. O divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber do seu aspecto moral para um descrente. Qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio.
e um novo casamento, né? Mas o cristão deve se perguntar se isso é moral. O Estado garante seu aspecto legal, contudo, a Escritura define o seu aspecto moral. Nós lemos hoje Mateus capítulo 19, de 4 a 6. Ao trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e mais famoso, são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? É uma pergunta. O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Vamos ler em Malaquias capítulo 2, versículo 15. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus, forçosamente terminam machucados. Sinopse 2. O divórcio se dá na esfera legal e, ao mesmo tempo, moral. Vamos ao auxílio bibliológico e da lição do mestre. A interpretação de Jesus Cristo, ele se colocou claramente a favor da estrita interpretação de Deuteronômio 24, versículo 1. Ele só permitiu uma razão para o divórcio, exceto por causa de prostituição. Essa cláusula acrescentada ocorre apenas em Mateus, aqui no capítulo 19, versículo 10, e em capítulo 5, versículo 32. Embora alguns estudiosos tenham assumido que a posição de que as palavras não teriam sido pronunciadas por Jesus, a opinião deles rejeita a inspiração de Mateus, trazendo esse assunto para os irmãos, né? O adultério representa a negação do voto do casamento, e nesse caso a posição de Jesus é bastante sólida. Marcos e Lucas enfatizam ainda mais do que Mateus a divina aversão ao divórcio. No plano de Deus, o casamento deve ser uma união permanente. Vamos ao tópico 3, o divórcio e a prática pastoral. Subtópico de número 1, a pessoa do divorciado. O divorciado é uma pessoa e, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe quão traumático que é isso. Sentimento de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem se passou por uma separação. Isso fica mais complexo ainda quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Né? O que vem a ser isso, alienação parental? É o processo em que a criança ou adolescente é induzida mediante diferentes formas de destruir os seus vínculos afetivos com um dos genitores, pode ser o pai ou seja a mãe. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, acompanhamento psicológico. Não deve ser negligenciado isso daí. Subtópico 2, o divorciado como cristão. Segundo a lição, outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus e por nós. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se oriente pela sua palavra. Sinopse 3,
é preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílios espiritual e psicológico. Já chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. Nós vimos nessa lição que o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, é devido à nossa condição de pecadores que o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino para com o homem. O texto para a meditação de hoje encontra-se no livro de Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 19, versículos de 5 a 9. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Senhor nosso Deus, chegamos ao final da nossa lição. Abençoai, Senhor, as famílias brasileiras, as famílias do mundo, Pai. Ó Senhor, elimina, Senhor, o inimigo de nossas almas, que tem tentado penetrar na célula matre da sociedade, que são as famílias. Pai amado, fortalece cada obreiro, cada obreira, cada irmão, cada irmã, cada marido, cada mulher, cada pai, cada filho, cada lar. Pai amado, seja com todos, Deus. Ó Senhor, nós sabemos que o inimigo tenta minar, tenta roubar, matar, tenta destruir, mas Tu, Deus, veio por meio do Seu Filho Jesus dar vida e vida com abundância. Graças a Deus, Pai, que Tu deixastes aqui, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que nós pudéssemos, Senhor, sermos consolados. Ó Pai, termos o Teu Espírito nos faz diferentes, nos faz, Senhor, trilhar pelos Seus santos caminhos. Nós pedimos a Tua proteção, Pai, a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, né? Obrigado a vocês de todo o Brasil, que têm nos dado o prazer, a honra de tê-los conosco. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus.